Olá, queridos, graças a Deus, que número precioso é o número 100. Hoje é esse dia, você chegou até aqui e vai chegar até o final em nome de Jesus. Antes de nós continuarmos a nossa leitura bíblica, já peço a você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, curta a página e compartilhe aí com seus amigos, familiares e vamos para cima, que Deus é conosco. Deuteronômio capítulo 13, lá fala a respeito de profeta. Nessa leitura você leia com bastante cuidado, porque nós estamos falando aí de profecia, de profeta. Talvez você já ouviu algum profeta falando com você, já entregou algo aí da parte de Deus para você, mas a Bíblia vai nos orientar a termos este cuidado com a profecia. Nessa leitura, você vai perceber que na época havia alguns profetas que se titulavam profeta e falavam a respeito de outros deuses. E isso era muito preocupante. Não só preocupante, como também era orientado a ter muito cuidado com o que eles diziam, querendo conduzir o povo que adorava o Deus vivo a adorar outros deuses, deuses de Baal. Então, é essa orientação que nós vamos ter aí dentro do livro de Deuteronômio, capítulo 13. Aí também vai falar que Deus, ele coloca o povo à prova quando recebia essa profecia. Pensa nisso, o povo sendo colocado à prova. Então, o que quer dizer isso nos dias de hoje? É que nós precisamos ter discernimento. Sim, daqueles que vêm falar em nome do Senhor, nós precisamos discernir toda a sua fala, para nós sabermos se é de Deus aquilo que está sendo proferido em palavras ou não é. Amém? Então, naquela época, Deus colocava o povo à prova, ele deixava acontecer para saber como é que estava o conhecimento, o coração do povo em adorar a ele. Então, nessa época, não podia adorar outro Deus, não podia, porque se assim o fizesse, olha só o que acontecia. Aquele que profetizava em nome de outros deuses era levado ao público, numa praça, e era apedrejado até a morte. Que coisa horrível e terrível acontecia na época. Claro que hoje não, mas nós precisamos ter o discernimento, tá? Então, no versículo agora, no capítulo 14 de Deuteronômio, esse capítulo ele vai falar dos animais que eram proibidos. Talvez você já ouviu alguém falar, ou então, numa própria leitura, você já ouviu falar que tinham uns animais que poderiam ser comidos, outros animais não poderiam. E aí, é essa instrução que tem na época, no livro de Deuteronômio, nessa leitura. Mas deixa eu lhe falar algo bem interessante. Aí Jesus vem através da vida de Pedro. Eu vou te dar aqui o capítulo e o versículo e depois você dá uma lida para você ter esse entendimento e comparar, até se você quiser. Lá no livro de Atos, capítulo 10, no versículo 9, vai falar que Pedro, ele tem uma visão lá do céu. Ele vê um lençol cheio de animais. Por quê? Porque haveria este questionamento até mesmo por causa da lei, né, que foi dado lá atrás, nesse livro de Deuteronômio. E aí dizia que alguns animais eram impuros, não poderiam ser comidos. E aí Jesus vai dar uma visão para Pedro e aí diz para ele: Pedro, não fala o que é impuro, aquilo que eu já purifiquei. Isso é muito poderoso. Nós não vamos conseguir aqui ler isso, mas você aí, com a sua curiosidade santa, vai lá, investigue, procure saber mais e conhecer do que nosso Deus pode fazer. Então, nós vamos falar também no capítulo 14, nessa leitura você vai perceber que vai ser falado sobre dízimos e ofertas, que na época também foi um mandamento, nós sermos dizimistas, cooperarmos. E na época, claro, era cereal, era os bois, era os gados, era as ovelhas, era o vinho, era o azeite, tudo isso era oferecido uma parte a Deus como oferta, como dízimo. Mas já nos dias de hoje é diferente. Hoje nós falamos em algo monetário, dinheiro, espécie. Então, daquilo que nós recebemos, nós damos também a nossa parte ao Senhor, que nós chamamos de 10%. Também não conseguimos aqui entrar em detalhes, mas prossiga, se aprofunde cada vez mais. Isso aqui é um conhecimento amplo. Em Deuteronômio aqui 14 fala sobre esse dízimo e as pessoas eram fiéis. E por suas fidelidades, eles continuavam sendo abençoados pelo Senhor, continuavam crescendo, os seus gados aumentando, as suas ovelhas aumentando, a sua plantação crescendo. Então era muito poderoso porque eles tinham uma fidelidade. Também não é diferente nos dias de hoje, quando nós nos mantemos fiéis a Deus, fiéis mesmo no nosso dízimo, em tudo quanto sendo fiel a Deus, isso vai continuar prosperando as nossas vidas, entenda isso. E aí eu quero
também falar para você aqui, para nós começarmos a fechar Jó, capítulo 10, quando Jó fala aqui no versículo 2, bem assim: direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Sabe que você já tem passado por umas passagens daí, da leitura de Jó, e você tem percebido que Jó não fez nada, Jó não tinha feito nada, e ele está questionando a Deus: por que, Senhor? O Senhor me criou do barro, o Senhor me fez um ser humano e me faz agora passar por todo esse sofrimento. Revela-me o que foi que eu fiz para merecer tamanho castigo, tamanha condenação. Tira-me logo a vida, era melhor que eu não tivesse nascido. Era isso que Jó estava falando, e você vai perceber aí nesse capítulo 10, essa angústia, essa dor terrível por não saber, porque Jó, como a Bíblia diz, era um homem reto, íntegro, não tinha do que ser condenado, não tinha do que passar por essas provações, não tinha um porquê, e ele queria saber e ninguém dava a resposta a ele. Então ele continua no capítulo 10 falando com Deus, querendo saber: Senhor, tira-me logo a vida, porque eu já não aguento mais e não encontro acusação para tanto sofrimento. Então é isso que nós vamos ler aqui no capítulo 10, e para nós fecharmos agora com chave de ouro, eu gosto muito em particular disso, e eu creio que você também adora, e se você não conhece ainda isso, entre, pesquise, estude, mergulhe, porque isso aqui é a chave do nosso sucesso. Quando nós falamos de Atos capítulo 2, nós falamos do próprio Espírito Santo. Nós falamos do dia de Pentecostes, no dia que todos foram cheios do Espírito Santo, que é a ferramenta, que é a essência, que é a graça que nós precisamos todos os dias. Quando nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, lá no livro de Atos, na leitura do capítulo 2, do versículo 1 ao 13, é onde esse dia aconteceu. O dia de Pentecostes, no dia dessa grande festa, aconteceu que todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo. Leia profundamente isso, que você vai ser cheio do Espírito Santo. É um direito de todos. Todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador têm o direito de ser cheio do Espírito Santo. E eu creio que nessa hora você já está cheio do Espírito Santo. Você está sentindo algo diferente que está te movendo a conhecê-lo ainda mais na intimidade e no relacionamento. Querido, muito obrigado por sua atenção até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de compartilhar com muitas pessoas isso, que é muito edificante. Que Deus te abençoe até Deus nos trazer de volta aqui, em nome de Jesus.